Descubra quais são as regras gramaticais para o plural das palavras em inglês. Oi, aqui é o professor Vladimir e esta é a aula 9 do curso Inglês Passo a Passo, nível básico A1. Nesta aula você aprenderá como fazer o plural das palavras em inglês. Se você é novo por aqui, dê o primeiro passo, se inscreva e ative o sininho para receber semanalmente as aulas deste curso de inglês. E para facilitar seu aprendizado, estude utilizando o método Inglês Passo a Passo, link no card ou na descrição deste vídeo. As regras do plural não são tão difíceis de entender, mas você vai precisar de bastante atenção e prática. A primeira coisa que você precisa saber é que em inglês temos os plurais regulares e irregulares. Plurais regulares possuem regras gramaticais que regem sua formação e os irregulares não. Por isso, infelizmente, para aprender os plurais irregulares, vocês terão que memorizar. Mas sem pânico, com o tempo vocês se acostumarão com ambos os tipos de plurais e lidarão com essas palavras com mais naturalidade. Plurais regulares. Como regra geral, na maior parte dos casos, basta acrescentar o S para transformar um substantivo em plural. Por exemplo, house, houses. Notebook, notebooks. As demais regras para o plural regular podemos considerar como sendo exceções para a regra geral. Os substantivos terminados em ch, s, ss, sh, x e z, você tem que adicionar o sufixo es. Por exemplo, brush, brushes, tax, taxes. Em alguns casos, substantivos terminados em S ou Z podem precisar de uma duplicação de consoante antes de se adicionar a partícula ES. Por exemplo, guess, guesses, quiz, quizzes. Outra exceção é dos substantivos terminados em CH com sonoridade de K. Nestes casos, acrescentamos apenas o S. Por exemplo, stomach, stomachs, monarch, monarchs. Para os substantivos terminados em Y, antecedido de uma vogal, seguimos a regra geral, basta acrescentar o S. Por exemplo, boy, boys, they, days. Mas para os substantivos terminados em Y, antecedido por uma consoante, precisamos remover o Y e acrescentar o sufixo IES. Por exemplo, city, cities, country, countries. Se um substantivo termina com F ou FE, o final deve ser modificado para o sufixo VES. Por exemplo, knife, knives, life, lives. Os substantivos terminados em O são especiais. Sua regra de plural pede o sufixo ES. Só que palavras de origem grega ou latina apresentam exceções recebendo apenas um S. Por exemplo, hero, heroes. Segue a regra do ES. Já piano fica pianos. Plurais irregulares. Como já falei, não existe uma regra específica para entender a formação dos casos em que o plural é considerado irregular. Aqui você vai precisar de dedicação, memória e prática. Com o tempo, vai encará-los com naturalidade. Alguns exemplos. Análises com I singular. Análises com E plural. Child, children. Fish, singular. Fish, plural. Escreve da mesma forma.
Mas você também pode utilizar fishes, quando nos referimos a 2 ou mais espécies de peixe. Foot, feet, man, man. A pronúncia é muito parecida, mas a escrita é diferente. Um é com A e o outro é com E. Mouse, mice. Ox, oxen. Sheep, sheep. Escreve-se da mesma forma. Woman, women. Person, people. Para person e people, devemos considerar também que existem as palavras persons e peoples. Persons é o plural de person, só que no sentido de indivíduos, usado geralmente na escrita de documentos oficiais. Nas situações comuns e do dia a dia, continue utilizando people como plural de person. Vai ser muito mais fácil para você e não vai causar nenhum estranhamento durante uma conversa com alguém. Já a palavra peoples tem um uso ainda mais específico. Serve para expressar o plural de people no sentido de povos ou nações. Então, no dia a dia, utilize people quando for se referir a pessoas. Como vimos, nem sempre as regras para plural de palavras são aplicáveis, já que existem substantivos irregulares. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, sugiro que pesquise listas de palavras com substantivos irregulares para ir se acostumando com essas palavras. Uma curiosidade, agora que vocês já sabem as regras do plural de palavras, será muito mais fácil conjugar verbos no simple present na terceira pessoa do singular, he, she, it, mas isso é assunto para uma outra aula. Um teste rápido. Girls é o plural de girl. Deixe aqui nos comentários se está certo ou errado. E se você gostou dessa aula, lembre-se de deixar seu like. A gente se vê na próxima aula. See you later. Bye!